Graças e paz, amados. Como vocês estão? Vocês estão bem? Feliz dia de nós para todas vocês que estão aqui. Hoje é dia de nós. E é muito bom saber que celebrar esse dia com o Senhor faz toda a diferença. Agora eu queria falar com você, se você conhece um lugar que é conhecido como... Deixa eu arrumar aqui, tá? O lugar mais frio do mundo. Você já ouviu falar dele? É um lugar que fica na Sibéria e se chama Yakutsk. Nesse lugar, a temperatura no inverno chega a menos 60, às vezes menos 70 graus. Então são condições extremas. E eu queria mostrar para vocês como que as mulheres lá costumam ter água potável em casa. É muito difícil a água lá porque os canos congelam. Então, para você ter uma ideia, os canos eles ficam vestidos, eles usam roupa, porque senão eles estouram. Então, tem lugares que você não consegue água fácil. Então, aqui você tem uma mãe que está saindo para pegar água potável. Olha onde ela pega a água. Ela recolhe blocos de gelo. Essa é a única forma que eles têm de conseguir água potável em casa. Então, ela sai muito bem agasalhada, porque mesmo que seja pouco tempo que ela fica fora, se ela não se agasalhar bem, ela congela. E ali ela coloca essa água para esquentar. Mas eu também quero te falar que existe lugares onde não é tão frio, mas não é fácil achar água. Aí o que é que as pessoas fazem? As pessoas furam poços artesianos. Então vem essa máquina que custa bem caro para fazer o serviço, e quando ela encontra o veio de água, olha que coisa linda acontece. Um lugar que aparentemente não teria água, a água começa a jorrar com todo esse esplendor, com toda essa força. Mas ainda tem outro lugar que eu quero te mostrar, que é um lugar que tem no México, no Yellowstone, que eu acredito que é ou no Canadá ou nos Estados Unidos, não sei, que são os geysers. Você já ouviu falar deles? São lugares que têm um veio de água subterrâneo e eles ficam perto também de vulcões. Então essa água ela fica muito quente. Todo esse vapor que você está vendo aí é água. E esse vapor de água, ele fica aí até a água entrar numa temperatura de mais ou menos 100 graus, aí essa água jorra. Então, esse lugar aí, muitos turistas vão, obrigado Rodrigo, vão até lá para contemplar essa maravilha. Aí você deve estar aí se perguntando, mas eu não vim para uma aula de ciências saber sobre os 3 estados da água: sólido, líquido e gasoso. A gente viu aquela mulher pegando água gelada, né? Pedras de gelo. A gente viu um poço sendo furado e jorrando água no seu estado líquido. E aquela fumacinha que a gente vê ali nos geysers são fumaças de vapor de água. E o que é que isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje? É uma forma bem simples. Eu acredito que se você foi de escola bíblica dominical, você já deve ter ouvido a tia da escola dominical falar com você sobre o Espírito Santo, o Deus Pai e o Deus Filho, e explicar para você a Trindade. E na escola dominical se usa muito a água como exemplo, para que a criança entenda que a água no seu estado sólido, ela é água. Que a água no seu estado líquido, ela é água. E que a água no seu estado gasoso, ela é água. Mas quando a gente tem a água no estado sólido, ela está
apresentada de uma função, né, de um jeito, quando a gente tem água no estado líquido e gasoso também. Então, a maioria de nós, digamos assim, está familiarizado com a água no estado sólido, que eu diria que seria Deus Pai. Você pode andar na rua e às vezes você pergunta às pessoas, você sabe quem é Deus? Sei. Você já ouviu falar sobre Deus? Sim. Algumas, aí a incidência de conhecimento já cai um pouco quando você pergunta sobre Jesus. Ele mesmo se apresenta como água viva. Algumas pessoas podem dizer que o conhecem, outras que não. Agora, quando você pergunta da água em estado gasoso, que seria o Espírito Santo, pouquíssimas pessoas podem dizer que sabem quem ele é, que estão conscientes de sua presença e que permitem que ele trabalhe e haja em suas vidas, inclusive aqui no nosso meio. Então, durante todo esse mês, a gente está mergulhando mais para conhecer mais, para saber mais sobre o Espírito Santo. Hoje de manhã a gente teve aqui uma ministração abençoadora e nós saímos daqui sabendo que recebemos, mas precisamos ser. E agora eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. A gente vai ler a partir do verso 6. Atos, capítulo 16, a partir do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. E durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, nós saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Aí agora talvez você esteja se perguntando o que é que Lídia tem a ver com o que a gente viu no começo e está ficando uma misturada na minha cabeça, mas calma que Deus vai esclarecer para você. A gente observa aqui, antes de chegarmos em Lídia, o apóstolo Paulo indo ministrar a palavra, pregar o Evangelho. E a gente leu no versículo que o Espírito o impediu de ir a alguns lugares. Nesse momento, a gente já pensa assim: e se Paulo tivesse questionado a direção e a voz do Espírito? Porque pensa comigo, faz sentido. Eu quero pregar o Evangelho num lugar. Pregar o Evangelho é algo que está dentro da vontade de Deus. E eu sinto um mover, uma direção
um impedimento dizendo para não ir. Provavelmente, se isso acontecesse comigo, eu diria, isso não é a voz de Deus. Isso não é a voz de Deus, isso aí é o diabo querendo confundir as coisas, isso aí é o diabo querendo confundir o inimigo. O diabo querendo confundir o inimigo foi ótimo. Mas você me entendeu, né? Então, o que é que a gente fica vendo? Paulo, ele conhecia a voz do Espírito para saber que aquela voz que estava dizendo para ele não vai, era realmente a voz do Espírito. E eu e você só vamos aprender a conhecer a voz do Espírito na nossa vivência de evangelho, de reino, se a gente buscar conhecer a voz do Espírito. Eu costumo dizer que eu, particularmente falando da minha experiência pessoal, eu escuto muito o Senhor. Quando eu falo Senhor, seria Deus Pai e Jesus falando comigo. Deus falou comigo, Jesus falou comigo. Pouquíssimas vezes eu atribuo o ouvir ao Espírito. E eu não sei como é com vocês, porque cada qual é cada qual, cada um tem sua experiência, mas comigo eu consigo saber exatamente quando é o Senhor falando comigo, sua voz. É estranho falar voz, porque não é isso que você está ouvindo de mim agora. Então é complexo explicar. Mas é uma voz que não é uma voz e está tudo bem. Porém, uma vez, inclusive já recomendo você que leia, tem um livro, quem já leu aqui sinaliza para mim, O Deus Esquecido. Ninguém leu? Minha gente, tu já leu? Pois é, pelo menos alguém leu. Busca esse livro. E eu comecei a ler sobre esse livro e fala justamente sobre o Espírito Santo. E ali minha mente começou a abrir sobre o Espírito, eu comecei a perceber mais o Espírito e ouvir o Espírito e querer ouvir o Espírito. E um dia, eu orando, sentada no meu cantinho de oração, eu cheguei para o Senhor e falei assim, Deus, o negócio está muito apertado, está muito estreito, tem muita coisa para a gente fazer, para a gente pagar. A gente estava atravessando um período assim financeiro bem difícil. E eu falei, Senhor, eu só tenho acho que R$1,60 na minha conta. Uau! E quando eu terminei de dizer, eu só tenho mais ou menos R$1,60 na minha conta, pela primeira vez eu ouvi o Espírito. Eu sabia que não era a voz de Jesus e eu consegui entender que era a voz do Espírito. E o Espírito falava para mim, Suzy, eu não estou preocupado com o saldo que tem na sua conta bancária. E você não deveria estar. Fala para mim, o que é que você precisa hoje? Eu baixei a cabeça e falei, não acredito. E a minha vida, se eu fosse contar para você aqui, todas as formas e maneiras que Deus já supriu na minha vida, não só financeiramente, mas em N situações. E naquele momento eu consegui identificar a voz do Espírito. E Paulo aqui entende que aquela voz, aquele impedimento era do Espírito. E quando ele dorme, ele recebe uma direção. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele vai, e ele obedece. Então aqui a gente já tem lições importantes para mim e para a sua vida. Aprenda a reconhecer a voz do Espírito Santo. Reconheça que ele é parte da Trindade. Quantas vezes a gente fala tanto que o Senhor disse que precisaria ir ao céu para deixar conosco o Consolador, que nós receberíamos o Espírito Santo, nós temos o Espírito, ele está em nós, ele está conosco, mas nós agimos como se não fosse assim. Então aqui Paulo obedece, ele ouve, ele entende, ele obedece. Você tem ouvido
Ou seja, vamos começar, você tem reconhecido a voz do Espírito na sua vida? Quando você reconhece, você obedece o que Ele está direcionando você? Porque nem sempre vai fazer muito sentido. Às vezes o Senhor está falando para você fazer algo, tomar uma decisão, que aos teus olhos parece absurdo. Paulo queria pregar o Evangelho e o Senhor não permitiu. Mas o Senhor, Ele sabe o que a gente não sabe, Ele vê o que a gente não vê e Ele ouve o que a gente não ouve. Confia na direção de Deus e obedece, sem questionamento. Obedece. Tem uma coisa que eu me lembrei agora para falar com você aqui. Uma pregadora contou a história que ela morava numa casa no sítio e tinha muitas galinhas. Vou contar um segredo meu para vocês aqui. Eu tenho pavor de galinha. Mas é ruim mesmo. Primeiro que a bichinha voa. Ela pode não voar muito, mas ela voa. E eu acho que esse negócio de voar não é muito... Eu acho que eu achei muito filme de terror que tinha muito negócio, bicho voando, enfim. E nesse dia, essa pregadora, ela contou uma experiência que ela foi com a filha. As filhas, elas estavam próximas ao galinheiro. E a filha dela, de mais ou menos 8 anos de idade, entrou no galinheiro, que digamos que era costume elas fazerem isso por morarem ali na roça e etc. Só que ali no meio tinha uma galinha que tinha tido pintinhos. E se você entende de roça, de bicho, você sabe que a galinha, quando ela tem pintinho, ela fica brava. Aí a menina entra e daqui a pouco a mãe só ouve gritos, mas gritos absurdos. E a mãe desespera e entra lá. Quando a mãe entra, a galinha está voando em cima da garota e bicando em direção aos olhos. E a menina assim e gritando. E a mãe tira daquela situação, provavelmente essa menina vai fazer parte da minha turma, que passou a ter medo de galinha, não sei. Mas o que é que isso tem a ver com o que a gente está falando? Você observou onde é que a galinha foi atingir a menina? Nos olhos. Porque se a gente observar, mesmo uma criança de 8 anos, ela consegue pegar uma galinha fácil e derrotar a galinha. Então a galinha, ela vai no olho, porque ela tira a visão. Satanás faz a mesma coisa com a sua vida. Quando você está desapercebido e o Espírito Santo, você não consegue discerni-lo, deixá-lo agir, ouvir o que ele está dizendo a você, Satanás começa indo nos teus olhos, porque ele quer tirar a tua visão. Se você perde a capacidade de ver, você começa a ficar em perigo, você começa a ficar vulnerável. Então, por que eu preciso conhecer o Espírito? Por que eu preciso do Espírito em mim? Para que ele mantenha a minha visão protegida. Para que eu não seja cegada pelo inimigo com os enganos desse mundo. E eu consiga discernir onde eu devo pisar. Então, Paulo chega na cidade de Filipos e procura um lugar onde as mulheres costumavam também se reunir ali para oração. E a Bíblia diz que ele chega nesse lugar e é um rio. Eu fiquei me perguntando, provavelmente essas mulheres poderiam estar ali unidas também para lavar roupa, certo? Porque, tipo, na minha avó, eu acredito que sim, não sei se minha mãe, nunca perguntei a ela, mas eu acredito que minha avó lavava roupa no rio. Não era tão fácil assim como hoje a gente abre a tampa, coloca lá dentro, aperta uns botõezinhos, aí fala, estou lavando roupa. Era pegar a roupa, era descer até o rio, e às vezes a roupa em um cesto, talvez, uma trouxa de roupa, aí eu acredito que sentava perto de uma pedra, de um lugar para bater a roupa, enfim, era um processo.
E como, digamos assim, como elas já tinham que se reunir ali, elas aproveitavam aquele lugar meio que para conversar entre si, confraternizar. E Paulo chega ali para pregar o evangelho. Aí aqui vem mais uma lição para mim e para você. O Espírito já sabia que tinha alguém ali que precisava ouvir o evangelho. Por isso ele diz, não, você não vai para a Ásia, você não vai para a Bitínia, você vai para a Macedônia. E você vai num lugar que aos olhos de todo mundo é um lugar de ordinário. Lavar roupa é ordinário, lavar roupa é coisa do dia a dia. E às vezes eu e você acreditamos que só vamos sentir a presença do Espírito, só podemos vê-lo, senti-lo, contemplar a sua grandeza, ouvir a sua voz em eventos especiais. O Espírito só se manifesta se for conferência na igreja. O Espírito só se manifesta se a gente estiver com um pregador famoso, com um cantor famoso. E o Espírito, ele fala conosco no ordinário. Ele fala conosco quando a gente acorda e abre o olho de manhã, é só você dizer bom dia. Senhor, muito obrigado, eu estou viva e o Espírito está ali com você e em você e pode fazer coisas grandes no teu ordinário. Aquelas mulheres ali estavam num dia comum, cuidando de coisas comuns, quando Paulo chega e começa a mostrar a elas o Evangelho. E é interessante que a Bíblia diz que ela era uma mulher temente a Deus. Lídia, mesmo morando num lugar onde o Senhor ainda não era apresentado, ela já tinha ouvido falar acerca de Deus. Mas ela ainda precisava conhecer a água, que é Jesus. E para ela conhecer a água, ela precisava deixar que o vapor invadisse a vida dela. Você tem noção que você está num ambiente onde o Espírito está aqui? Você se apercebeu disso? E sabe o que é interessante sobre vapor? A gente não vê. Eu acreditava, para trazer essa mensagem para vocês, eu fui pesquisar uma forma de tentar mostrar vapor para vocês. E não tem como, porque a gente não vê. Aquela fumacinha que eu mostrei nos geysers, na verdade já é a água sendo solidificada, porque ela sai de um lugar muito quente para um lugar muito frio. Eu achava que nuvem era vapor de água. Eu descobri estudando isso aqui para trazer para vocês. Eu falava, a forma da gente ver vapor é nuvem, nuvem é vapor. Não. O vapor faz a nuvem, mas a nuvem não é vapor. Aí eu fiquei conversando com Deus, Pai, como é que eu vou explicar para os irmãos como é que é o vapor, como é que eles vão entender o Espírito Santo? Como é que a gente vê de alguma forma? Eu lembro que quando eu estava na escola, a professora falava assim, que a gente ia estudar os estados da água. Quando sua mãe colocar a chaleira de água no fogo, peça ela para colocar uma tampa, um prato em cima do biquinho da chaleira que o vapor de água vai fazer chover. Né? Mas eu queria algo mais concreto, eu queria entender. E o Senhor falou para mim, já sei como eu vou te explicar. Você lembra quando você colocou blindex na sacada da sua casa? Eu moro num apartamento, tem uma sacada pequenininha e não tinha janela, vidro. E a gente colocou o vidro. E depois que colocou o vidro, meu esposo estava até viajando, eu fui, lavei roupa e coloquei para secar na sacada. Como quando era noite, aí eu fechei o vidro da sacada, fechei a janela que dá para a sacada e a porta que dá para a sacada e deixei a roupa lá dentro. E fui dormir o meu sono de beleza. No outro dia, quando eu acordei, a sacada tinha virado uma estufa molhada. O vidro estava escorrendo água, mas era muita água. A roupa, secar que é bom, ninguém viu, né? E aí o Senhor falou, lembra? Aquela água toda que você viu no vidro e que a roupa não enxugou, foi a ação do vapor.
A água que estava na roupa evaporou, não encontrou lugar para sair, foi para o vidro e condensou e virou água de novo. É o Espírito. A gente não vê, mas ele age. A gente não consegue dizer é aqui, é ali, mas ele está se movendo, ele está agindo, ele está fazendo para aqueles que se dispõem a percebê-lo. E se tem uma coisa que eu e você, a gente sabe, é que se a gente entrar num lugar com muita umidade, muito vapor, não tem como você se proteger de ficar molhado. Você vai sair dali úmido. Quer ver nós mulheres, quando fazemos escova e chapinha no cabelo? A gente corre de uma umidade. Por quê? Porque quando o cabelo vê a umidade lá longe, ele faz assim, ó. E a gente não viu que estava úmido. O Espírito é assim. Então o Espírito sabia da necessidade de Lídia, que ela temia a Deus, mas ela não tinha conhecimento acerca de Jesus e do Espírito Santo. Paulo chega, ministra a palavra, e o que é que acontece? Lídia abre os braços e o coração e se deixa envolver pelo Espírito. Aí você se pergunta, mas como você sabe disso? É só você olhar o que é que acontece com Lídia depois que ela está imersa no vapor do Espírito. A Bíblia diz que ela e toda a sua casa foi batizada. Hoje de manhã a gente aprendeu isso, o Espírito gera movimento. Lídia não soube acerca de Jesus e do Espírito Santo e ficou por isso mesmo, está tudo muito bom. Conheci mais, continuo sendo uma mulher temente, vida que segue. Lídia era uma mulher ocupada. Hoje de manhã o pastor Anselmo falou uma coisa muito interessante que realmente eu acredito que todos nós já passamos por essa percepção de testemunho, de que às vezes para o Senhor nos resgatar, a gente tem que estar numa condição muito difícil, ou financeiramente arrasado, ou enfermo, ou, sei lá, enfrentando alguma coisa. Aí você acha que por você não estar assim, talvez o Espírito, o Senhor, não tenha muito o que fazer, né? Na sua vida, não tem impacto. Lídia era empreendedora na época. Uma mulher que trabalhava com tecido púrpura. Você sabe como era feito o tecido púrpura naquela época? Com caracóis extraídos do mar. Era difícil, era raro. E essa mulher empreendedora, ela já era temente ao Senhor. Então para de dar desculpa e achar que porque sua vida está aparentemente bem, você não precisa do Senhor. E achar que porque não, quando a minha vida ficar difícil, eu procuro Deus. Cuidado com esse tipo de fala. A gente não precisa esperar as coisas ficarem difíceis, porque sem Ele, até o que parece bom é ruim. Até o que parece confortável gera desconforto. Não existe ninguém que não precise de Cristo. E se você, por um milésimo de segundo, reconhecer isso, o Espírito vem e te convence do pecado, da justiça e do juízo. E foi isso que ele fez com Lídia. E Lídia é batizada e todos da sua casa são batizados, mas Lídia não para por aí. A Bíblia diz que ela foi ser hospitaleira. Ela constrangeu Paulo e os que com ele estavam para ficar em sua casa. Olhando para a minha vida, eu sou uma pessoa muito introspectiva. Até tímida, ninguém acredita, né? Porque me vê pregando, aí acha que eu não sou tímida. Aí sabe que eu tenho um ministério nas redes sociais, aí acha que eu não sou tímida, mas eu sou. Eu sou mesmo, eu sou muito quietinha, eu gosto muito do meu espaço, do meu canto, do meu lugar.
E quando eu via que a Bíblia falava sobre hospitalidade, eu falava, Jesus, o Senhor está me desafiando num nível absurdo. Porque na minha cabeça, hospitalidade era sempre o quê? Abrir as portas da minha casa e colocar pessoas ali dentro. Ou para tomar um café, um momento, ou para hospedá-las literalmente, para elas pousarem ali. E o Senhor foi trabalhando no meu coração. Primeiro Ele foi me ensinando que sim, eu precisaria abrir as portas da minha casa e que não tinha problema nenhum chamar alguém para sentar à mesa, tomar um café. Um pedaço de mim não ia ser tirado por aquilo. Apesar que quando isso acontece eu preciso de uns 7, 8 dias para eu me reconectar comigo, porque foi gente demais. Sou eu. Você pode ser uma pessoa super extrovertida, que ama pessoas, que gosta de casa cheia, que quer ver, né? Cada um é cada um. Mas a hospitalidade também é ser hospitaleiro no coração. E aqui eu sei que o Senhor me fez assim. Eu empresto o meu coração para hospedar pessoas, para ouvir segredos, confissões, dilemas, dores. Eu empresto. E às vezes essa hospitalidade ela é mais difícil do que abrir as portas da sua casa para um café ou para hospedar alguém. E eu demorei a entender que isso era hospitalidade. Eu sempre fui uma pessoa que, principalmente, esposas de pastor no ministério, elas tinham confiança de chegar a mim, sentar e contar suas dores. Porque você não tem noção de como é difícil estar à frente de ministério. Esposa de pastor. Quem está à frente? A gente acha que é tudo simples, fácil, glamour, posição, e não tem nada a ver com isso. Então essa também é uma forma de hospedar. E Lídia, ela foi hospedeira na forma literal. Ela disse, eu quero que vocês fiquem em minha casa. Porque agora que eu sei quem é o Espírito Santo e que eu sei quem é Jesus, as coisas mudaram completamente. Eu não quero isso só para mim, eu quero ter vocês mais perto. Porque quanto mais perto vocês estiverem, mais eu posso ouvir acerca do que eu estou aprendendo. Mas Lídia não para por aí. A Bíblia depois mostra que a casa de Lídia virou igreja. Ela passou a receber pessoas em casa, para que pessoas que estavam como ela estava, sedentas de ouvir o Evangelho, de conhecer acerca de Jesus, pudessem ter a oportunidade de sentar à mesa com ela e ouvir acerca do reino. Aí eu paro e olho para mim e para a sua vida. Nós estamos aqui. E o que é que você veio fazer aqui hoje? O que é que te tirou de casa e te trouxe para cá? Qual é a percepção de Cristo, de reino, de vida e de espírito que permeia a sua vida hoje? Às vezes você vem aqui por mero ritual. Ai, a minha mãe vinha, minha avó vinha, minha bisavó vinha, eu também venho. Mas está desapercebido. Você às vezes vem porque você está carregando uma dor. E falaram para você que aqui essa dor poderia ser aliviada. Mas você não entende muito bem como isso pode acontecer, então você vem. Mas você fica disperso. E a gente sabe que a gente vive hoje uma geração campeã em dispersão. A gente está nos lugares, mas não está nos lugares. A gente está presente, mas está ausente. E isso tem roubado de nós muito, inclusive no reino. Vou finalizar, a gente vai ler Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17. Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer.
Se você não conseguir lembrar nada do que eu disse essa noite, lembre-se dessa pergunta: quem ou o que está guiando a sua vida? Quem ou o que está guiando a sua vida? Você tem estado sensível ao Espírito ou você tem sido regido e governado pela carne? A carne e o Espírito vivem em uma briga constante. E na sua vida vence aquele que você alimentar mais. Alimente sua carne, faça as vontades dela e você vai ver como o Espírito é subjugado. Alimente o Espírito, busque ao Senhor, consagre-se a Ele, deseje conhecê-lo mais e você vai ver como sua carne vai ficando pequenininha. Quem ou o que está regendo a sua vida? Quem está influenciando você? Quais são os princípios que estão governando os teus relacionamentos? Quais são os princípios que estão regendo os teus negócios? Quais são os princípios que estão conduzindo o teu viver diário? Você é alguém como Lídia, que se encontra temente a Deus, mas ainda precisa ser envolto pelo Espírito, para que a carne pare de ganhar na sua vida? Ou você é alguém que prefere o conforto carnal? Eu não quero esse negócio de espírito, eu não quero mais de Deus, isso é muito... Eu prefiro ficar aqui onde eu estou, é muito cômodo. Quantas vezes a gente para de se aperceber que nós estamos sendo moldados pela cultura atual. E bem devagar, bem sutilmente, bem sorrateiramente, eu e você estamos alimentando a nossa carne, achando que estamos alimentando nosso espírito. O espírito e a carne, eles se opõem. A quem você vai dar ouvidos? A quem? O que você veio fazer aqui hoje? A gente precisa despertar. Esse tempo na esperança, onde a gente vai ficar mergulhando no livro de Atos, é um convite do Espírito. Não é do pastor. É do Espírito, para que nós, como igreja, acordemos para a realidade e o tempo que estamos vivendo. E que precisamos estar envoltos no Espírito, para termos discernimento espiritual das coisas que nos cercam. A gente não pode ficar aí como se não soubéssemos quem somos ou a quem servimos. Mas as coisas vão ficar muito difíceis. É sério. Está na Bíblia. A gente sabe disso. Quem é cristão não é pego de surpresa com essas coisas, porque a gente sabe disso. Mas a gente também sabe que nós não temeremos maus rumores, porque o nosso coração está firme e confiado no Senhor. Então, se eu tenho o Espírito alimentado, eu consigo caminhar, ainda que tudo esteja soprando ao meu redor. Ainda que as coisas ao meu redor pareçam desconexas, eu consigo ouvir a voz do Senhor e me deixar guiar por Ele. E me deixar conduzir por Ele. Então, quando você saiu da sua casa para vir aqui, você teve duas escolhas. Estar aqui para cumprir tabela, estar aqui para dizer, não, todo domingo eu vou à igreja, eu sou uma pessoa temente a Deus, mas que não conhece o Senhor Jesus, não conhece o Espírito Santo, não sabe o que Ele pode fazer na sua vida, não sabe como Ele pode agir e transformar situações adversas em coisas
magníficas e grandiosas. E eu acho interessante, que eu finalizo, quando eu estava no meu processo de tratamento, como eu disse a você, eu não tenho costume de ouvir o Espírito, eu escuto muito o Senhor falando comigo. Mas no meu tratamento, todas as vezes que eu ia passar por algum exame, por algum processo, eu sempre clamava aqui na minha cabeça: Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me dá força. E Ele nunca me desamparou. Nunca, nunca, nunca. E engraçado que o Senhor sempre usa situações para me mostrar que Ele está ali. O primeiro clamor meu ao Espírito foi quando eu fui fazer a punção. Era desconhecido para mim, eu não sabia o que era, eu já sabia que eu devia ter alguma coisa não muito boa, porque quando o médico manda você ir para punção rápido, eu fiz a ultrassom um dia, no outro médico falou: não, você tem que ir amanhã, eu já vou marcar amanhã. Eu sabia que não tinha como ser. E quando eu me deitei para fazer a punção, eu estava muito nervosa, muito nervosa. E eu respirava. Aí uma das enfermeiras, que eu falo que durante esse processo Deus colocou muitos anjos perto de mim. Aí ela chegou perto de mim, aí ela falou: você está nervosa? Aí eu falei: um pouco. Aí ela falou: vai dar tudo certo, é tranquilo, você não vai sentir nada, fica tranquila. Mas eu não conseguia me acalmar, gente. Primeiro que a mulher tinha falado para mim que punção é igual levar um tiro, e eu estava só esperando levar um tiro para saber como é que era. E quando a médica foi literalmente começar o processo, essa assistente chegou perto de mim. Vocês já viram aquelas bolinhas de estresse? E nisso eu estava ali falando: Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me acalma, Espírito Santo, fica comigo, Espírito Santo, faz esse negócio terminar logo. Aí a atendente chegou e falou: ó, pega essa bolinha na sua mão e fica apertando, que vai dar tudo certo. Quando eu peguei aquela bolinha, sabe quando você pensa: eu estou pegando no Espírito Santo? Foi o que eu fiz. Eu falei: isso aqui é o Espírito Santo. No instante terminou, levei 6 tiros e foi tranquilo. E durante todo o processo foi isso, porque são muitos exames, são muitos processos, e eu sou um pouquinho nervosa. Aí eu sempre clamava: Espírito Santo. O que é que você está passando? Você precisa que o Espírito Santo te ajude hoje? Então você vai se colocar de pé.